Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria, uma satisfação poder mais uma vez estar com vocês, falando um pouco das maravilhas do nosso Deus por meio da sua igreja, a sua igreja una, santa, católica e apostólica. Peço perdão a todos vocês, né? Porque eu não tenho disponibilidade de estar gravando constantemente. Por sinal, aqui onde eu moro, a gente não tem nem internet. Eu faço a gravação num celular pequeno, você está vendo, ou melhor, você não está vendo, mas é um celular pequeno e simples, né? E eu ando aqui uns 3 quilômetros à casa de uns amigos para a gente pegar o Wi-Fi e fazer as postagens. Ok? Aqui onde eu moro a gente não tem internet, disponibilidade de estar acessando. E além disso tem outras circunstâncias mais. Eu não vivo para isto apenas, queridos. O que eu faço com muita alegria, com muito carinho e gostaria de ter tempo, de ter condições para falar com você constantemente, para estar levando a você sempre coisas maravilhosas concernentes à nossa fé, concernentes à nossa igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos tentar esclarecer aqui um ponto que ficou um pouco obscuro. Você aí em casa, você pega a sua Bíblia na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, já no capítulo 1º, capítulo 1º, versículo 10º. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1º e o versículo 10º. E ele está escrevendo isso aqui, ele estava, quando São Paulo escreveu esta carta. Vou voltar um pouco num assunto que a gente falou lá atrás, iniciei, e também não vamos esgotar aqui. Mas é para ficar um pouco mais sólido, tá? Mais sólido. Com certeza Deus me dará tempo. Eu já falei em outras oportunidades. Eu tenho um CD gravado sobre uma catequese sobre a questão das imagens, sobre os irmãos de Jesus, né? Quem eram aqueles irmãos de Jesus, se Maria teve ou não outros filhos fora Jesus. Tem um outro sobre o Papa, tem um outro sobre a intercessão dos santos, certo? Mas eu vou falar aqui também sobre esses temas. São coisas pesadas, né, que muitas pessoas falam, muitas pessoas que ligam, parece que não tem o que fazer, só para, enfim, deixar a gente um pouco chateado, que a gente não deixa de ficar. Porque são acusações tão anticrísticas, são acusações tão antibíblicas, acusações que partem de uma leitura fundamentalista da Bíblia, uma leitura ao pé da letra, e é tão triste a gente se deparar com essas coisas, mas eu sei que muitos de vocês, meus queridos irmãos, precisam conhecer esses pontos para não se deixar levar por muitas pessoas. Está na Bíblia, está aqui, eu provo, me mostra dentro da Bíblia. Desculpe-me o termo, mas o nome disso é ceboseira, é ser ceboso. Eu provo, está aqui, eu esfrego a Bíblia na cara de quem quiser. É ser ceboso, certo? Me prova, é só aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é assim que a gente deve partir para a palavra de Deus, né? O domingo, a Igreja Católica só celebra o domingo por causa de Roma. Foi o Império Romano que estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Por favor, meu querido irmão, por favor. De fato, o imperador Constantino, o Édito de Constantino, lá em 321 e 25, não lembro bem agora, ele decretou o domingo como feriado. Como feriado.
Quando o imperador Constantino decretou o domingo como feriado, ele favoreceu cristãos e não cristãos. O domingo era um dia ativo, era um dia de trabalho. E os cristãos, mesmo assim, celebravam o dia do Senhor. Não começou com o Edito de Constantino, quando ele promulgou o feriado do domingo. Não começou lá. O cristianismo, desde a aurora da sua história, que o cristianismo tem o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia da ressurreição. Isso é história, queridos irmãos. Então são tantos os papas. Os papas nasceram de Roma. Vou mostrar algo para vocês, mas antes, vamos aqui à palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Pelo ano 55, São Paulo estava lá na igreja, na comunidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, e chegaram umas informações atravessadas para ele, e ele escreveu. Eu já disse que esta primeira aos Coríntios, na verdade, é a segunda. E a segunda aos Coríntios é a terceira. O problema é que a primeira foi perdida. E a segunda ficou por primeira e a terceira ficou por segunda. Então São Paulo escreve à comunidade de Corinto, dizendo mais ou menos isto aqui que eu vou ler para vocês. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisto. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Isso aqui, queridos, São Paulo, ele não estava escrevendo ali da cabeça dele. Um dia ele estava lá olhando para o tempo e veio, o Espírito Santo iluminou e ele, vou escrever isso aqui. Não foi isso. Chegaram informações pesadas para ele da comunidade de Corinto. E por isso ele escreve: eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Para que não haja divisões. Eu já falei para vocês um pouco do capítulo 3. Quanto a mim, irmãos, leia com calma isso aí, para você ver o lado sombrio, o lado pecador, o lado não convertido, que estava estabelecido não só na comunidade de Corinto. Se você ler as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, você vai ver que aquela revelação, aquela palavra, é uma palavra de dor, de acusação, de pesar. Tem elogios, mas também tem muitas reprovações. É apenas uma comunidade que está de acordo com o querer, com a vontade de Deus. Mesmo assim, estava em riscos. Então, esse lado pecador foi terrível na igreja. Repito-me, afirmar que os primeiros 300 anos da igreja foram só santidade, isso é mentira, isso é uma inverdade. Está aqui pelo ano 55. A ascensão de Jesus, vamos colocar 33 anos para Jesus. Ele morreu, ascendeu ao Pai, ressuscitou, ascendeu ao Pai. Olha aí, de 33 para 55. Era dessa forma que estava a comunidade. E isso está muito distante. Vamos para a comunidade, para a igreja apostólica do tempo de Jesus, que Jesus era o pastor direto da igreja. Incredulidade. Quem vai ser o maior entre nós? Quem é que vai mandar? Quem vai ser o primeiro? Traição, negação, incredulidade. Tudo isso estava se verificando na comunidade que tinha Jesus Cristo, Deus e homem, como seu pastor imediato, como seu pastor direto. Então, no capítulo 5, por exemplo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, São Paulo está dizendo: eu não pude falar com vocês como
a pessoas maduras na fé, mas como uma gente fraca, como crianças em Cristo. Como crianças em Cristo. No capítulo 5 de 1 Coríntios, ele está dizendo: todos dizem que entre vocês existe imoralidade, e tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher do próprio pai. E ele segue falando outras coisas aqui. Sola Escritura? Está aqui. Está aqui, ó. É um texto bíblico. Um texto bíblico. Essa era a realidade daquela comunidade, a realidade da igreja que estava vivendo, queridos irmãos. Mas não esqueça que essa igreja pecadora, essa comunidade pecadora, produziu santos, produziu santas, produziu mártires. Mas esses mártires saíram e sobressaíram-se do meio dessas misérias humanas, de pessoas que não levaram a sério o chamado de Deus, o ide de Jesus, a renúncia, o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas fracassaram, muitas heresias se estabeleceram. Queridos, se a igreja não tivesse tido em determinado momento um punho de ferro, ela não teria mantido-se, porque as heresias foram enormes. O que estava acontecendo dia após dia, e pessoas infiltrando-se no cristianismo, porque estavam vendo que no cristianismo existia um caminho para muitas pessoas progredirem, triunfarem, usar aquilo a seu bel prazer, como hoje existe. Como hoje existe. Por exemplo, hoje mesmo, quantas pessoas não estão usando essa pandemia, a Covid-19, para promoverem-se? Queridos irmãos, tem coisas terríveis vindo por aí. Não esqueça disso. Tem coisas terríveis vindo por aí ao lado desta pandemia. Ao lado desta pandemia. Mas a questão não é essa. Quantas pessoas estão usando o quê? Uma desgraça que já matou muitas pessoas, já ceifou muitas vidas. Já tirou papai, mamãe, filhos de perto dos seus amados. Mas muitas pessoas estão usando a dor, a miséria, a morte para promoverem-se. E no início do cristianismo não foi diferente. Muitas pessoas usaram o cristianismo, infiltraram-se no cristianismo, mas na verdade eram lobos cruéis que não perdoavam o próprio rebanho. Então, queridos irmãos, a partir da Bíblia, apenas 1 Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma tragédia da igreja de Corinto, e São Paulo escreveu lá para eles. Chegou a dizer: olha, todos dizem que existe entre vós imoralidade tal que nem entre os pagãos se ouve dizer. Há quem use, quem conviva, quem transe com a mulher do próprio pai. Era assim que estava. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender que a década entre os anos 60 e os anos 70, a igreja viveu um momento terrível. Foi uma época terrível para a igreja que estava nascendo e para os líderes da igreja. Isso é muito importante você saber. Entre os anos 60, a década entre 60 e 70, foram anos terríveis para a nossa igreja primitiva, a igreja da primeira hora, a igreja apostólica, para os líderes daquela igreja. Pelo ano 60, Paulo chegou preso em Roma, prisioneiro romano. As acusações contra ele se arrastaram por um longo processo que culminou com a sua condenação à morte. Ele foi decapitado perto das margens do rio Tibre, hoje é conhecido como as Três Fontanas. Diz a tradição, não, se é lenda o que é, eu estive lá no local, né, que quando cortaram a cabeça
de São Paulo, né? O carrasco cortou a cabeça de São Paulo em cima de uma coluna. A gente vê essa coluna hoje, até lá está lá, dentro daquela igreja lá em Três Fontanas, que quando a cabeça dele caiu no chão, ela deu 3 pulos. E onde caiu, abriu-se 3 fontes. Então, por aí, 3 fontanas, 3 fontes, certo? Então, no ano 60, Paulo chegou preso a Roma, por volta ali de 66 a 67, há quem diga que foi até 68. Em 64, o imperador Nero moveu uma perseguição horrível contra os cristãos, acusando-os do incêndio de Roma, um incêndio que começou do dia 18 para o dia 19 de julho de 64, um incêndio que durou 6 dias. Dizem que foi Nero. Só que dizem também que Nero nem na cidade estava. Quando ele soube do incêndio, ele voltou imediatamente. Há quem diga que ele pagou algumas pessoas para provocar o incêndio, porque ele tinha projeto de fazer uma reconstrução na cidade. Bem, foi alguém do Senado insatisfeito com Nero. O certo é que Nero, quando viu que a acusação estava voltada para ele, o que ele fez? Ele acusou os cristãos. O que aconteceu, parece-me que no dia 15 de agosto, lá no Jardim Imperial, no Circo de Nero, onde hoje é a Basílica de São Pedro. O que foi que ali no ano 64, parece-me que foi 15 de agosto do ano 64, foi o primeiro grande espetáculo de Nero no Jardim Imperial, no Circo de Nero. Foi um espetáculo aberto para todo o povo. Os cristãos foram queimados, tochas vivas corriam, tochas ambulantes, tochas pregadas em hastes que não podiam se mexer. A crucificação de cristãos quer dizer que muitas pessoas estavam acusando o próprio Nero, mas Nero desviou a atenção dele e disse que o culpado eram os cristãos. Então Paulo, Pedro, eles vão morrer durante essa perseguição movida por Nero contra os cristãos. Então, como disse, o processo de Paulo resultou na sua morte. Pedro também foi alguém que testemunhou Jesus Cristo com o próprio sangue. Então, essa década entre 60 e 70 foi terrível para a igreja. O que vai acontecer no ano 62? No ano 62 foi a vez de Tiago. Tiago, que São Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, que após 3 anos ele foi a Jerusalém e viu apenas Cefas, Pedro, e nenhum outro apóstolo mais, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Eu já falei sobre esse irmão do Senhor. No ano 62, por ordem do sumo sacerdote, Tiago, que na época era bispo da igreja de Jerusalém, ele sucedeu Pedro. Então, em 62, o sumo sacerdote, junto com o concílio oficial dos judeus, o Sinédrio, mandou matar Pedro. Mandou matar Tiago. E o que aconteceu com Pedro? Pedro, que escapou pela providência divina. Você sabe que ele estava preso. O anjo chegou, soltou e o libertou. Certo? Os cristãos chegaram com ele e mandaram ele embora. Foge, vai-te embora daqui, porque tu vais morrer também. Porque ele iria morrer lá em Jerusalém. Então Pedro, que tinha sido antecessor de Tiago na igreja de Jerusalém, ele fugiu, ele obedeceu à voz de muitos irmãos que diziam: foge, tu não pode ficar aqui, porque tu és uma testemunha de Jesus Cristo. Jesus te deu muitas responsabilidades, Jesus te deu muitas incumbências, tu não podes morrer agora, tu precisas estar vivo, tu precisa preservar a tua vida. E Pedro fugiu. Todavia, ele foi preso e condenado à morte em Roma, na colina do Vaticano. Foi crucificado de cabeça para baixo.
Por sinal, a Basílica de São Pedro está construída sobre os restos mortais de Pedro. Aquele local onde, no ano de 64, Nero moveu tremenda perseguição contra os cristãos. Ali era o Jardim Imperial, o Circo de Nero. É o local onde, anos depois, lá no IV século, o imperador Constantino vai mandar construir a Basílica de São Pedro. Uma vez que ele tinha terrenos de sobra para construir a basílica sem os gastos que ele teve, ele mandou construir exatamente naquele local que teve um gasto terrível, porque havia um declive muito grande e ele teve que fazer isto. Nivelar o terreno com uma laje, com muitas pilastras, para poder fazer aquela construção. Por quê? Que ele construiu exatamente ali, quando ele poderia ter construído em outros lugares? A arqueologia vai mostrar que naquele local estava o túmulo, os restos mortais de Pedro. Então, queridos irmãos, Roma, ela nunca tirou a glória de Jerusalém. A igreja de Roma nunca tirou a glória de Jerusalém. A importância de Roma, ela deve-se por lá estarem sepultados Pedro e Paulo, os dois grandes mártires de Jesus Cristo. A igreja de Roma, queridos, estava fundada sobre a pregação e o martírio dos dois principais apóstolos. A igreja de Roma não anulou Jerusalém. A igreja de Roma nunca tirou a glória de Jerusalém. Por sinal, a igreja de Roma sempre incentivou os cristãos a irem a Jerusalém. A Páscoa dos primeiros cristãos era comemorada e ainda hoje muitos vão comemorar a Páscoa em Jerusalém, nos lugares e nos dias exatos onde os eventos aconteceram. As pessoas vão ao horto para ver onde Jesus foi capturado, a prisão de Jesus, vão ao cenáculo, onde ele instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, lavou os pés dos discípulos, vão ao Gólgota, ao lugar da crucificação, vão ao túmulo. A igreja de Roma sempre incentivou, ela nunca tirou a glória de Roma. Agora, a sua importância é porque os dois grandes apóstolos de Jesus Cristo lá foram martirizados. A igreja de Roma, não esqueça disso, a igreja de Roma estava fundada sobre a pregação e o martírio daqueles dois homens, daquelas duas colunas, aqueles dois baluartes da fé. Essa é a razão, queridos, porque qualquer sentença no cristianismo e dentro da igreja cristã, observe isso. Qualquer sentença do cristianismo, onde quer que o cristianismo estivesse estabelecido. Se o bispo daquela cidade, daquela região, o que quer que ele decidisse, aquela sua sentença precisava estar de acordo com os ensinamentos da igreja de Roma. Porque a igreja de Roma começou a prevalecer em função do quê? Dos ensinamentos de Pedro e Paulo e do martírio de Pedro e Paulo. Eu falei para vocês que em 55, Paulo escreveu para os cristãos de Corinto, né? Eu li aqui para vocês o início dessa carta. Divisões, imoralidade, falta de unidade, por aí vai. Ele escreveu. Só para você ter uma ideia sobre isso. Veja bem, queridos, até o ano 67, a história nos mostra que Pedro governou a igreja de Roma. Ah, missionário, mas o bispo de Roma não tinha esse aparato, ele sequer tinha uma igreja, vivia nas catacumbas. É verdade, queridos irmãos. Tudo isso, claro que é verdade, mais que verdade. Não há dúvida disso.
A minha mão não tinha o tamanho que tem hoje. Agora eu estou careca, mas eu, há uns anos atrás, eu tinha cabelo. Inclusive, é quase inacreditável, mas meus cabelos eram cacheados. Tudo em nós hoje está diferente. E daqui mais uns anos, mais diferente está. As coisas não continuam como eram. As coisas vão se aperfeiçoando e aperfeiçoando para o bem, aperfeiçoando para o melhor. Então, até 67, Pedro governou a igreja de Roma. Isso é história. Isso é história. Ah, eu queria ver na Bíblia. Me prove dentro da Bíblia. Tem que... Porque se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Repito-me. Eu não sei como muitas pessoas estudam história. Porque não está na Bíblia. Os grandes dados históricos, como você pode crer se eles não estão na Bíblia? Só que Pedro, antes de morrer, obviamente, ele consagrou para o episcopado. Pedro, antes de morrer, ele consagrou para o episcopado Clemente. Clemente iria suceder-lhe assim que ele morresse, até porque a morte de Pedro era prevista. Estava prevista a morte dele, mais cedo ou mais tarde, e tudo indicaria que ele seria martirizado, como aconteceu. Então, na morte de Pedro, São Clemente seria o seu sucessor. Mas é interessante. Isso aqui é história, queridos irmãos. Isso aqui é história. Certo? O que é interessante é que Clemente, se Pedro morre em 67, na perseguição movida pelo imperador Nero, aquele imperador cruel que mandou matar a própria mãe, por volta do ano 55, parece-me que tinha mandado matar a própria mãe, depois você confere esses dados aí na internet é fácil de ver isso. Por que Clemente só vai assumir o episcopado de Roma no ano 90? Ele foi bispo da igreja de Roma, papa dos anos 90 ao ano 99. Por que Clemente só vai assumir se era uma hora urgente, era uma hora de perseguição, uma hora de morte? A igreja estava sofrendo. Por que isso? Porque Clemente renunciou a favor de Lino, que Lino assumiu a igreja de 67 a 79, e Clemente só assume o episcopado de Roma depois que Anacleto foi bispo da Cátedra de Pedro, que foi de 79 ao ano 90. Clemente renunciou espontaneamente em favor de Lino e em favor de Anacleto. Veja a história, estude a história, que você vai ver que depois de Pedro vem Lino, vem Anacleto, vem Clemente e por aí segue a lista. A igreja de Jesus, ela não tem vazios, ela não tem espaços, queridos irmãos. A que se deve essa importância da igreja de Roma? Porque em qualquer lugar onde tinha um cristão, o seu ensinamento, e isto já naqueles dias, o seu ensinamento precisava estar de acordo com o ensinamento da igreja de Roma, que estava construída sobre o testemunho, sobre a pregação e o martírio dos apóstolos. A pregação e o martírio dos apóstolos. Pelo ano 96, não dá mais tempo, mas no próximo vídeo eu vou ler para vocês a carta que no ano 96, Clemente, quem nos dá essa informação? Santo Irineu, que morreu por volta do ano 202. Ele diz que Clemente conheceu Pedro pessoalmente. E Tertuliano, que morre depois do ano 220, ele afirma que São Clemente foi consagrado pelo próprio Pedro. Ah, não é bíblico, mas é patrístico. É história da igreja, tem verdade. É através da patrística dos padres apostólicos, ou seja, aqueles que sucederam os apóstolos, que passam da virada do primeiro para o segundo século.
homens que estiveram. Policarpo foi discípulo de São João, ele conheceu São João, ele escutou os ensinamentos de São João. Então, o testemunho desses homens é digno de fé. No próximo encontro, eu vou ler para vocês um pouco da carta de São Clemente, que no ano 96, como bispo da Igreja de Roma, o terceiro papa após Pedro, ele escreve essa carta para os cristãos da Igreja de Corinto, aquela mesma igreja que São Paulo, há 40 anos atrás, havia escrito, no ano 55, escreveu para eles e disse: entre vós a imoralidade tal como nunca se ouviu, nem mesmo entre os pagãos. No